de São João, capítulo 6, versículos do 1 ao versículo 15. Nesse evangelho, é um evangelho bastante conhecido, um evangelho onde Jesus multiplica, né, os pães ali no capítulo 6, e daí Jesus começa o seu discurso, podemos dizer, sobre a Eucaristia. Acontece de Jesus transformar, ou melhor, multiplicar os pães, depois acalmar uma tempestade, e logo mais à frente a gente vai ver Jesus falando sobre o discurso eucarístico. Mas o evangelho de hoje é algo bem interessante, porque esse evangelho ele tem sido desconstruído, ele tem sido, vamos dizer assim, que reinterpretado à luz de um materialismo, de um pensamento meramente mundano e que se coloca dentro dessa esfera que nós conhecemos física. E mesmo assim, muitas pessoas estão acreditando nessa interpretação materialista. Eu estou falando de quê? Eu estou falando da teologia da libertação. Por quê? Porque as pessoas que são adeptas da teologia da libertação, na grande maioria delas, elas não acreditam em milagre. Elas não acreditam no extraordinário que acontece. Eu não estou falando aqui de extraordinário, por exemplo, em alguém que pintou um quadro e alguém diz, nossa, ficou extraordinário. Usando essa palavra extraordinário só para dizer que ficou muito bom, que ficou belo, que ficou grande. Não. Não acredita no extraordinário, ou seja, no transcendental. Não acredita no transcendente. Não acredita que existe um Deus que realiza milagres a partir de coisas ordinárias, a partir de coisas físicas. E nós poderemos ver isso no evangelho de hoje. O evangelho começa assim. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o lago de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Veja, uma grande multidão seguia Jesus porque via os milagres que ele fazia em benefício dos enfermos. Então aqui a gente já tem outro grupo de pessoa que não tem vamos dizer assim, que um segmento, vamos dizer assim, genuíno de Cristo. Mas um grupo de pessoas que tem um segmento de Cristo baseado naquilo que Cristo pode dar, naquilo que Cristo pode fazer em prol dele ou de outrem. Veja, versículo 2. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com os seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão, ou melhor, Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Então Jesus olha para aquela grande multidão que o buscava simplesmente pelos milagres, porque via os milagres que Jesus fazia, e Jesus diz a Filipe: olha, aonde a gente vai comprar pão para dar comida a tanta gente? Aqui, essa pergunta de Jesus é uma pergunta retórica. Jesus sabia o que ia fazer. O próximo versículo, o versículo 6, vai dizer: falava assim, Jesus, para o experimentar, pois sabia bem o que havia de fazer. Jesus sabia o que fazer. Jesus não estava perguntando porque Jesus não tinha uma boa ideia. Jesus sabia o que fazer e fez essa pergunta para colocar Filipe, para experimentar Filipe, para pôr Filipe à prova. Aqui a gente já vê Jesus dando um sinal de que ele iria realizar um milagre. Jesus não ia fazer o milagre da partilha acontecer. Jesus pergunta a Filipe exatamente para ouvir de Filipe a resposta do versículo 7 e mostrar que ele pode fazer o extraordinário acontecer. Versículo 7 vai dizer: Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam
para que cada um receba um pedaço. Então, 200 denários de pão. Filipe vai dizer que não seria o suficiente para que aquela multidão e dentre eles pudessem comer todos um pedaço de pão. Porque era muita gente. Era muita gente mesmo. Chega a dizer aqui que era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E veja o que acontece a partir do versículo 8. Um dos seus discípulos, chamado André, o irmão de Simão Pedro, disse-lhe, veja, André, o irmão de Simão Pedro, disse-lhes. Veja o que André vai dizer a Jesus, se isso já não mostra, não caracteriza a limitação do que eles tinham e de como não era suficiente para alimentar aquela multidão. André disse-lhe, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? A pergunta aqui não é uma pergunta mais retórica, né? No sentido de que André queria sim mostrar que isso dava, o que daria para todos. Não, é uma pergunta mesmo dizendo, olha, o que é que a gente vai fazer? Isso não dá para nada. Isso é insignificante comparando com a grande multidão que tem aí para comer. Versículo 10, Jesus fala. Disse Jesus, fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Veja, em números de uns 5.000. Filipe vai dizer, nem 200 denários é suficiente para dar pão a tanta gente. André vai dizer, temos aqui, um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Nada, absolutamente nada. Versículo 11, Jesus tomou os pães. Quais pães? Os 5 pães que foram apresentados para ele. E rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. E igualmente, dos peixes lhes deu quanto queriam. Veja, ele pegou os pães e multiplicou. Aqui não há milagre de partilha. Se houvesse milagre de partilha, meus irmãos, Jesus seria escandaloso em dizer, olha, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, 5 pães, foi 5 pães e alguns peixes. Deixa eu encontrar aqui. 5 pães de cevadas e 2 peixes. Jesus poderia dizer, o que vocês têm para que nós partilhamos uns com os outros? Como acontece conosco quando nós fazemos algum evento, e a gente diz, olha, a gente vai fazer um jantar partilhado e cada um leva alguma coisa. Aí é uma coisa. Mas Jesus não fez isso. Jesus, versículo 12, ou melhor, versículo 11, Jesus tomou os pães e rendeu graças e em seguida distribuiu às pessoas que estavam sentadas e igualmente dos peixes lhe deu quanto queriam. Versículo 12 vai falar de que eles receberam, comeram e ficaram saciados. Veja, estando eles saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aqui já está mostrando que foi multiplicado. No versículo 13, eles os recolheram e dos pedaços, veja, versículo 13 é enfático. João aqui deixa muito claro. Eles os recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Vejam
Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães, São João deixa isso aqui muito claro, dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Então veja, dos pedaços dos 5 pães não dava para encher 12 cestos. Só se pôde encher 12 cestos, só foi possível encher 12 cestos dos pedaços dos 5 pães que sobraram, porque esses 5 pães foram multiplicados. Não tem como negar o que está escrito. Negar o que está escrito é negar a doutrina católica. É negar a visão, a ideia católica de cristianismo. Primeiro porque tem até um vídeo aqui no meu canal, você pode procurar aí, como um católico deve ler a Bíblia, né? Por quê? Ele vai dizer que o primeiro sentido da Bíblia, que é o mais importante, não pode ser descartado, que é o sentido literal da Escritura. E no sentido literal nós podemos ver aqui São João dizendo: dos pedaços dos 5 pães de cevada, versículo 13, que sobraram, encheram 12 cestos. Não foi dos pães que partilharam e que automaticamente um foi tirando da sua mochila, da sua sacola, da sua bolsa, e ali foram se multiplicando, no sentido de dizer que foram se ajuntando e formou inúmeros pães. Não foi o milagre da partilha, foi o milagre da multiplicação. No versículo 14 é dito o seguinte: à vista deste milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. E por que, meus irmãos, está sendo dito aqui que ele é o verdadeiro profeta que há de vir ao mundo? Queriam fazer Jesus de rei, porque eles viram o milagre que Jesus havia feito. E esse milagre que Jesus havia feito, quando eles vão dizer, né, versículo 14, quando eles vão dizer: à vista desse milagre, da multiplicação de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. E por que eles dizem isso? Porque já um profeta fez algo semelhante. Já um profeta, que era uma imagem de Jesus Cristo, já fez algo semelhante em multiplicar pães, que multiplicou pães. Mas vamos ver que a quantidade de pães que foi usada para o milagre da multiplicação por este profeta era muito maior do que foi usada por Jesus. E a quantidade de pessoas que se alimentaram da multiplicação dos pães que o profeta Eliseu fez era inferior à multidão que Jesus alimentara. Por isso eles querem fazer Jesus rei e querem também, e declaram que Jesus é profeta, é o profeta que haveria de vir ao mundo. No livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 42, nós temos um evento semelhante ao que Jesus acaba de realizar. Veio um homem de Baal-salisa, que trazia ao homem de Deus, à guisa de primícias, 20 pães de cevada, de trigo novo, e no seu saco, dá-os a esses homens, disse Eliseu, para que comam. Seu servo respondeu: como poderei servir com isso a 100 pessoas? Veja, ele trazia 20 pães de cevada e Eliseu mandou dar àqueles homens. Quais homens? Se você ler o capítulo 4 de 2 Reis todo, você vai ver que existe uma panela, não vou entrar em detalhe, uma panela de alimento que tinha sido contaminada com uma erva daninha. E o povo não poderia mais comer daquela panela. Então, Eliseu multiplica os pães para aqueles 100 homens. Veja,
Ele trazia um homem de Balsalisa, trazia 20 pães. Ele trazia 20 pães de cevada e trigo novo no seu saco. E Eliseu manda dar pão a esses 100 homens. E o homem retruca. Seu servo respondeu: como poderei servir com isso a 100 pessoas? E Eliseu diz: dá-os a esses homens. Repetiu Eliseu: para que comam. Eis o que diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. E deu-os ao povo. Comeram e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Então veja, comeram e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Meus amados irmãos, isso aqui é uma prefiguração daquilo que Jesus iria fazer em São João, capítulo 6, no evangelho que nós estamos lendo hoje. E nós podemos ver que eles, querendo arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para outro lugar. Então aqui nós podemos ver claramente que não existe esta história de milagre da partilha. Nós podemos ver claramente que é um milagre extraordinário que Jesus realiza. É algo transcendente, é algo espiritual, é algo divino, é algo de Deus que acontece. A exemplo do que fizera outrora o profeta Eliseu. E mesmo assim não quiseram acreditar em Deus. Não quiseram acreditar em Jesus. Não quiseram acreditar em milagres. Por isso eu convido você, nesse dia de hoje, a buscar a fé genuína que acredita nos milagres que Jesus realizara. Que acredita nos milagres que Jesus fizeram. Não foi milagre da partilha, foi milagre da multiplicação. Não foram várias pessoas dando do que tinha e se ajuntando formaram o grande banquete. Não. Foi, como diz o versículo 13, eles, os apóstolos, os recolheram. Recolheram o quê? Os pães. E dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Então aqui não é milagre de partilha, é milagre da multiplicação. Jesus é Deus. Jesus, pelo poder dele, pode realizar aquilo que Eliseu realizou pelo poder de nosso Deus. Multiplicar pães para alimentar um número de pessoas muito, muito maior à inferioridade da quantidade de alimento que eles possuíam. Como Eliseu alimentou 100 pessoas com 20 pães de cevada que foram multiplicados. Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos que foram multiplicados. Deus, no capítulo 6, versículos do 16 ao 21, vem trazer para nós um relato bíblico histórico de Cristo e os seus apóstolos se dirigindo a Cafarnaum. Eu queria fazer uma leitura, ou melhor, uma interpretação espiritual deste texto, para que nós possamos compreender que nós estamos vivendo a caminho de Cafarnaum, podemos assim dizer, a caminho do céu. Mas até chegar lá, existem coisas que irão acontecer que nós precisamos estar preparados. Mas com uma certeza, Cristo está conosco, mesmo que aparentemente nós não o vejamos. Veja o que diz o Evangelho de hoje. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Ou seja, em um determinado momento, mesmo que seja já no final da vida, nós precisamos ter a coragem de, neste mundo, o mar é este mundo, entrar na barca. Veja o que vai dizer. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum. Mesmo que seja no final da vida,
alguém precisa ter a coragem de, dentro desse mar, que é o mundo tenebroso, o mundo, vamos dizer que contrário a Cristo, entrar na barca de Cristo, ou seja, entrar na igreja e se dirigir a Cafarnaum, se dirigir ao céu, que está do outro lado do mar, não está aqui. O céu não está aqui neste mundo, está além deste mundo, está para além dessa história. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Ou seja, já está chegando o fim da história. Já está, vamos dizer que no final da história humana. E mesmo assim, Jesus ainda não tinha vindo ao nosso encontro. Jesus não tinha voltado ainda. E muitas vezes as pessoas vão dizer: e ele não vai voltar. Porque se está demorando tanto e ele não chega, é porque ele não vai voltar. Sigamos o que o texto diz. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Veja, ventos fortes, tribulações, sofrimentos, angústias, tudo isso sopra nesse vento, ou melhor, sopra nesse mar que é o mundo e torna esse mundo agitado. Você já parou para pensar que o mundo está numa agitação só? Que o mundo está numa tribulação só? É isso que está acontecendo. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, ou seja, nós precisamos, a exemplo dos apóstolos, remar. Entramos na barca. Agora nós precisamos remar para atravessar esse mar sombrio e tenebroso. Mesmo que nós remamos quilômetros, ou seja, dias, meses, anos, nós não podemos desistir. Porque quando menos a gente esperar, a gente vai enxergar Jesus, que vem como Senhor dessa história, vem como soberano deste mundo, andando sobre as águas, ou seja, andando sobre este mundo, mostrando que é superior a este mundo, que está além deste mundo. E aí ele se aproxima da barca, ele vem e se aproxima da igreja. E aqui eu não estou falando da igreja, pedra, construção, prédio, estou falando da igreja, os seus discípulos. E aí ele se aproxima. E mesmo quando Jesus voltar, o dia do seu retorno será um dia, vamos dizer assim, como diz a Escritura, um dia terrível, um dia que o mundo inteiro se colocará de joelhos diante dele, e até os seus discípulos ficarão com medo do que irão ver. Mas Jesus proclamará: sou eu. Ou nós iremos ouvir com toda certeza Jesus dizendo: eu sou o grande eu sou. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, ou seja, vão querer que Jesus fique aqui. Vem Senhor, fica aqui conosco. Mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Ou seja, nós não vamos recolher Jesus para este mundo. Nós iremos para além desse mundo, porque o nosso destino é ir além deste mundo e estarmos lá com Cristo, na Cafarnaum. Aqui, claro que eu estou fazendo uma tipologia, mas lá no céu, na eternidade, estarmos com Ele no paraíso. Aonde Ele estará, nós estaremos. Aonde Ele estiver, nós também estaremos. E ali seremos felizes com Ele para sempre. Amém. Deus abençoe você e não desista. Mesmo que o mar esteja agitado, permaneça na barca e reme em direção a Cafarnaum, para que você possa encontrar-se com o Senhor Jesus. Continuidade do Evangelho de sábado, o discurso eucarístico de Jesus que se prepara para ser iniciado. E nós vimos Jesus que multiplicou os pães, depois nós vimos Jesus andando sobre as águas, e hoje nós iremos ver Jesus encontrando uma multidão que o procurava. E o Evangelho começa assim: depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos,
mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E aqui, meus irmãos, entra aquilo que eu queria trazer para a reflexão do Evangelho de hoje. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e ficastes satisfeitos. Veja, Jesus aqui não está censurando a multidão, dizendo que elas não procuravam Jesus por causa dos milagres. Não, Jesus fala sinais. Quando São João vem falar no seu evangelho sobre os milagres, ele usa a palavra sinal. Por quê? Porque milagre por milagre, a gente entende que é um milagre que foi realizado. Mas quando São João usa a palavra sinal, sinal é aquilo que a igreja usa, aquela palavra que a igreja usa para os sacramentos. O que são os sacramentos? Sinais visíveis, sensíveis, eficazes, que gera a graça de Cristo em nós. Então, quando Jesus diz que, em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes os sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeito, Jesus está dizendo, olha, aquele sinal, aquele prodígio, aquele milagre da multiplicação dos pães, não era somente um milagre. Existia ali uma sinalização, um sinal que apontava para algo maior, que apontava para o que virá depois, e Jesus vai explicar a Eucaristia. O sinal é sempre, vamos dizer que uma seta que indica algo superior que está sendo visto. Tem algo superior, melhor dizendo, do que está sendo visto. Eles viram apenas a multiplicação dos pães. Eles viram apenas pessoas comendo pão e ficando satisfeitos. Mas, na verdade, o que Jesus transmitia ali era algo ainda maior, era algo espiritual. Jesus ali já fazia um pré-anúncio da multiplicação dos pães. Jesus fazia um pré-anúncio da Eucaristia. E aí Jesus continua dizendo: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então Jesus já está dizendo, olha, vocês ficaram presos nos pães multiplicados, porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Mas a multiplicação dos pães é um sinal que aponta para a Eucaristia, que aponta para o verdadeiro pão do céu, que desceu do céu. E o verdadeiro pão do céu é este: sou eu, aquele a quem o Pai marcou com o seu selo. Então eles perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus vai dizer: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. E Jesus, no evangelho que se seguirá, Jesus vai falar sobre a Eucaristia, sobre o verdadeiro pão do céu, sobre o verdadeiro alimento espiritual, que dura para a vida eterna, não o alimento perecível dos pães que foram multiplicados, mas aquilo que ele sinalizava, que é a Santíssima Eucaristia, que é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está o segredo para a vida eterna: se alimentar de Jesus, Eucaristia. Da misericórdia do Senhor para conosco. Primeiramente do Pai, que nos atrai, depois Jesus, que nos acolhe, e ainda mais Jesus, que nos alimenta com o seu próprio corpo e o seu próprio sangue e nos promete a vida eterna. Vejamos o que diz o Santo Evangelho: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que privilégio. Jesus está dizendo que nós vamos ao Pai, ou melhor, vamos até Jesus, porque somos, antes de tudo, atraídos por Deus.
É aquilo que Santo Agostinho dizia, né? Inquieto está o meu coração enquanto não descansar em ti. Essa inquietude do coração, esse desejo de Deus, essa busca da felicidade é a graça, né, que nós chamamos de graças atuais, que Deus coloca no coração daquele que está para se converter. Ali, Deus alcança aquela pessoa com a graça e aquela pessoa tem o seu coração preparado, vamos dizer assim, a terra está toda preparada e adubada para receber a boa semente da palavra do reino. E Jesus diz que este que for até ele será ressuscitado no último dia. E ele vai dizer, está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Todo aquele que escutou o Pai. Não é todos no universalismo, dizendo que todos serão salvos ou todos serão discípulos, de uma forma generalizada, dizendo que todos, absolutamente todas as pessoas serão discípulos de Cristo. E nós podemos ver no mundo que nós vivemos que nem todos são discípulos de Cristo, nem todos ouvem a sua voz, nem todos querem viver a partir do Evangelho. Mas ele vai dizer, ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, né? O Pai vive, como São Tiago vai dizer, em luz inacessível, né? Ou seja, ele vive num mistério extraordinário e que nós agora o contemplamos no Cristo, como vai dizer no próprio capítulo 1 do Evangelho de São João, versículo 18. O Filho unigênito revela o Pai. O Papa Francisco, na bula que abria o ano da misericórdia, vai dizer que Jesus é o rosto da misericórdia do Pai. Então, nós contemplamos o Pai no Filho. Jesus disse a Filipe, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Há tanto tempo que eu estou convosco, como é que tu pedes? Revela-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. E assim, meus irmãos, nós podemos contemplar o Pai no Filho, mas um dia nós o contemplaremos na sua verdadeira glória, como de fato ele é, não pela imagem do Filho, mas como o Pai é. Não que alguém já tenha visto, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. E ele confirma para nós, dizendo, em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Ou seja, quem crê poderá ter a visão beatífica do Deus Todo-Poderoso. E Jesus vai dizer como nós podemos alcançar essa visão beatífica. Ele diz, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Por quê? Porque aquele maná era apenas um símbolo, uma imagem do futuro, do verdadeiro, do vindouro pão do céu, que é o próprio Jesus Cristo. E quem dele comer não morrerá jamais. Eis o que diz Jesus no versículo 50. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca mais morrerá. Nunca mais morrerá. Não que não passemos pela a morte física, poderemos passar e passaremos, mas a segunda morte, o lago de fogo e enxofre, preparado para Satanás e os seus demônios, como diz o Apocalipse no capítulo 21, não terá poder sobre nós, porque nós passamos da morte para a vida. E Jesus conclui o Evangelho de hoje dizendo, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Que promessa maravilhosa, meus irmãos, para todos os que querem e se alimentam da Eucaristia. A promessa é viverá para sempre, ou seja, iremos viver para sempre com Ele. E que alimento é esse? Que pão é esse? O que é a Eucaristia? Ele vai dizer, eu sou o pão e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. O pão é a carne de Cristo. Ninguém pode negar isso. A Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 49, Jesus vai dizer, ou melhor, no versículo 49, Jesus vai dizer, versículo 51, ele vai dizer, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Que maravilha. Muito obrigado, Senhor,
pela Eucaristia, que nos alimenta para a vida eterna. Amém. Jesus deixa algumas pérolas escapar no seu discurso eucarístico, ou melhor, naquilo que é a preparação para o discurso eucarístico. A primeira pérola de hoje é a do versículo 35, primeiro versículo do Evangelho. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Não acreditais, melhor dizendo. Todos o que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. E Jesus deixa muito claro para nós que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E Ele disse que o Pai enviará os eleitos até Jesus. E estes eleitos não serão, vamos dizer assim, repelidos por Jesus. Por quê? Porque Ele vai dizer que desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E qual é a vontade do Pai referente à missão de Jesus? Jesus vai dizer, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas o que significa crer em Jesus? Significa apenas ter uma ideia na mente, na inteligência, de que existe um Jesus de Nazaré e que possivelmente esse Jesus de Nazaré é Deus? São Tiago, capítulo 2, versículo 19, vai dizer que crês que há um só Deus? Fazes bem, pois os demônios acreditam e estremecem de medo. E aqui eu complemento, mas nem por isso são salvos. A igreja revela para nós que depois da queda de Satanás não existe arrependimento para ele, não por uma deficiência da misericórdia divina, mas por causa do seu caráter irrevogável de permanecer rebelde contra Deus. E ele vai dizer que também para o homem não há arrependimento depois da morte. Não porque Deus seja incapaz de salvá-los ou de ter misericórdia, mas porque denota-se aí a apostasia, a rejeição da verdade. E a verdade é esta, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E quem dele se alimenta terá a vida eterna. E somente na Eucaristia nós podemos nos alimentar de forma direta de nosso Senhor Jesus Cristo. Lendo as Escrituras, nos alimentamos de sua palavra, mas indo à missa e comungando Jesus na Eucaristia, nós nos alimentamos de sua essência, de sua natureza, do seu corpo, do seu sangue, da sua alma e da sua divindade. E ele diz que quem dele come não morrerá jamais. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Peçamos a Jesus a graça, a sua misericórdia de nos aproximarmos dele para nos alimentarmos de seu corpo e de seu sangue. Amém. Evangelho, São João capítulo 6, versículos do 52 ao 59. No Evangelho de hoje surge a mesma indagação, o mesmo questionamento que hoje se faz a respeito da Eucaristia. Jesus vai começar dizendo assim, o Evangelho, melhor dizendo, São João começa dizendo assim no Evangelho, versículo 52. Os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Porque para os judeus o canibalismo era pecado gravíssimo, né? E eles ficaram discutindo, como é que ele pode dar a sua carne para nós comermos? Então Jesus diz, em verdade, quando João usa essa maneira de expressar, né, algo para confirmar a veracidade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Então Jesus está dizendo que aquele que não comer a carne do Filho do Homem, quem era o Filho do Homem? O Messias, o Salvador, o Redentor. E quem não comesse de sua carne, não teria a vida em vós, não teria a vida em si, não teria a vida nele.
Mas ele vai dizer: porém, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então existe uma promessa para quem comer a carne de Cristo e beber o seu sangue. Terá a vida eterna e será ressuscitado no último dia. Porque ele vai dizer: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E aí os judeus entraram em parafuso, e é por isso que muitos o deixarão de segui-lo. E ele confirma no versículo 53: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, faz comunhão com Cristo e com toda a sua igreja. Duas promessas aqui nós podemos ver para quem se alimenta da Eucaristia: terá a vida eterna e também será ressuscitado no último dia, como também fará desde agora, comunhão com Cristo. Comunhão com Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, disse Jesus. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come, veja, Jesus não disse simplesmente assim aquele que simbolicamente comer do pão que eu darei viverá por causa de mim. Não, ele é concreto. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Aquele que me come, comer a sua carne, beber o seu sangue. E como? A primeira pergunta, a pergunta do versículo 52. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne como comida? Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus responde no versículo 58 do Evangelho de hoje: este é o pão que desceu do céu. Quem é o pão que desceu do céu? No Evangelho dos dias anteriores, nós vimos Jesus dizer: eu sou o verdadeiro pão do céu. Não é o maná que os pais de vocês comeram e morreram. Sou eu que sou o verdadeiro pão do céu. E Jesus vai dizer: este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Aquele que come este pão, falando dele mesmo, viverá para sempre. Então ele estava dizendo que ele era carne, que deveria se comer a sua carne e beber o seu sangue. Agora ele está dizendo que ele é pão que desceu do céu. E como este pão será comida e bebida, esse pão e esse vinho? Isso Jesus nos ensina lá nos evangelhos, quando ele vai falar em São Mateus, em Lucas, em Marcos, dizendo: no último instante, na última ceia, na ceia derradeira, ele tomou o pão, partiu, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Ele não disse isto representará, isto significará, isto será um símbolo. Ele disse: isto é o meu corpo. E depois, pegando o cálice, fez a mesma coisa, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, nós podemos ver claramente que Jesus aqui fala da Eucaristia, do corpo e do sangue, do pão e do vinho, transubstanciados em corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ensinamento Jesus deu na sinagoga de Cafarnaum e também deixa para a sua igreja até o dia do seu retorno na sua parousia. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Que peçamos ao Senhor a graça de nos alimentarmos de Jesus Eucaristia. Amém. Concluindo o Santo Evangelho, capítulo 6 de São João, versículos 60 ao 69. Meus amados irmãos, Jesus dizia que o seu corpo e o seu sangue é verdadeiramente comida e bebida. E aqui, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Ou seja, quem consegue crer no que ele está dizendo? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? O que é que Jesus estava perguntando se escandalizava seus apóstolos, seus discípulos? A afirmação de Jesus
em dizer que o seu corpo é verdadeiramente uma comida e o seu sangue é verdadeiramente uma bebida. Aí Jesus diz: e quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, ou seja, para o céu, para a glória. O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada, diz Jesus. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida. Ou seja, essas palavras que eu vos digo é Espírito e vida, ou seja, é verdade, é palavras de salvação. Mas entre vós há alguns que não creem. Quando Jesus começou a falar que os seus apóstolos, quando Jesus começou a falar que os seus discípulos, e dentre eles haveria aqueles que não acreditariam que o seu corpo e o seu sangue é a Eucaristia, e que a Eucaristia é o seu corpo e o seu sangue transubstanciados do pão e do vinho, Jesus percebeu que alguns não iriam crer. E quem são esses que não iriam crer? Por exemplo, os protestantes. Eles não acreditam em Jesus. Mas Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Então Jesus sabia aqueles que de fato iriam crer ou não iriam crer, que teriam fé e os que não teriam fé. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então veja, se de fato fosse verdade que Jesus estava falando simbolicamente a respeito de Jesus ser o pão do céu e de que a Eucaristia fosse verdadeiramente o seu corpo e o seu sangue, por que Jesus não teria dito para aqueles discípulos que voltaram atrás, que deixaram de seguir Jesus: olha, calma, não é bem assim. Eu estou dizendo para vocês que eu sou o pão vivo que desceu do céu, que a minha carne é verdadeiramente comida, que o meu sangue é verdadeiramente bebida, mas eu estou falando aqui simbolicamente. É uma metáfora, ou poderia até dizer, é uma parábola. Mas por que Jesus não voltou atrás? Isso somente corrobora, confirma que o corpo de Cristo, a alma de Cristo e a divindade de Cristo está de forma escondida, velada na Santíssima Eucaristia. Então Jesus disse aos 12 apóstolos e diz para mim e para você hoje: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro, o primeiro Papa, fazendo as vezes da igreja, vai dizer: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus e que o Santo de Deus não mente. Ele fala a verdade e as suas palavras são espírito e vida. Céus e terras passarão, mas as suas palavras jamais passarão. Aqui nós concluímos o capítulo 6 de São João, o discurso de Jesus sobre a Santíssima Eucaristia, e que é por todos os cristãos, menos os cristãos católicos, negado que seja a Eucaristia. Menos os cristãos católicos acreditam, ou melhor, somente os cristãos católicos acreditam que Jesus, Eucaristia, é verdadeiramente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.